A primeira civilização da história. Antes das pirâmides do Egito, mesmo antes da Grécia e de Roma, existe uma civilização que muitos acreditam ser a primeira da história, que são sumérios. Uma sociedade que floresceu na Mesopotâmia entre os rios Tigre e Eufrates, cerca ali por volta de 4.500 anos antes de Cristo e que deixou marcas tão profundas que ainda intrigam historiadores arqueológicos. Entre os templos, mitos e descobertas, o nome misterioso ecoa até hoje os Anunnakis. Música. A primeira grande civilização urbana. Os sumérios são considerados a primeira grande civilização urbana do mundo. Eles criaram cidades organizadas como Urdu, que funcionavam com templos, palácios e áreas de comércio. Foi eles que desenvolveram a escrita cuneiforme, marcas de argila que deram origem aos primeiros registros de leis, comércios e também até poesias. Uma curiosidade, a famosa Eponeia de Gigame, o texto literário mais antigo conhecido, nasceu entre os sumérios. Música. Avanços científicos e tecnológicos. Matemática. Os sumérios desenvolveram sistemas matemáticos avançados para sua época, incluindo o conceito de 60 segundos em 1 minuto e 60 minutos em 1 hora. Astronomia. Eles dividiam o dia em 24 horas e criaram um calendário lunar baseado na observação dos astros. Agricultura. Desenvolveram sistemas de irrigação que transformaram os desertos em campos férteis, revolucionando a produção de alimentos. Além de escrito, os sumérios avançaram em áreas conhecidas como matemática, astronomia e agricultura. Eles dividiam o dia em 24 horas, criaram um calendário lunar, e desenvolveram sistemas de irrigação que transformaram os desertos em campos férteis. Uma curiosidade sobre esse assunto. O conceito de 60 segundos em 1 minuto e 60 minutos em 1 hora vem diretamente dos cálculos sumérios. Religião e deuses sumérios. A religião era central na vida suméria e eles acreditavam que em deuses que controlavam todos os aspectos da existência também era da colheita e a guerra. Os templos chamados zigurates eram considerados pontos de contato entre os deuses e os homens. Anu, deus do céu, uma das principais divindades do panteão sumério. Enli, senhor dos ventos e da terra, controlava elementos naturais. Inanã, deusa do amor e da guerra, representava dualidade e poder. Um exemplo disso, entre os principais deuses estavam Anu, que era deus do céu, Enli, senhor dos ventos e da terra, e Inanã, deusa do amor e da guerra. Os misteriosos Anunnakis. Nos mitos sumérios surge a misteriosa figura dos Anunnakis, um grupo de deuses ligado ao destino da humanidade. Segundo os textos, eles desceram do céu e tinham papel direto da criação e na ordem do mundo. Uma curiosidade meio que quase uma teoria ali também. Alguns estudiotes modernos, como Zerachira, interpretaram os Anunnakis, não apenas como deuses, mas como visitantes de outro mundo. Supostos extraterrestres que teriam influenciado a evolução humana. O legado dos sumérios. Surgimento repentino. Como uma civilização tão avançada surgiu de repente? Origem do conhecimento. Teriam eles recebido conhecimento de seres vindos do céu ou foi simplesmente o poder da engenhosidade humana florescem nos vales da Mesopotâmia? Enigma dos Anunnakis. Se os Anunnaki eram apenas mitos ou algo a mais, continua sendo um dos maiores enigmas da história. Até hoje, os sumérios deixam as perguntas do que mais respostas. Como uma civilização tão avançada surgiu de repente? Teriam eles recebido conhecimento de seres vindos do céu ou foi simplesmente o poder da engenhosidade humana florescem nos vales da Mesopotâmia? Os sumérios foram pioneiros que lançaram as bases da civilização que conhecemos. E se os Anunnaki eram apenas mitos ou algo a mais, continua sendo um dos maiores enigmas da história. Uma coisa é certa, estudar os sumérios é olhar para as raízes mais profundas da humanidade. Cronologia da civilização suméria. 4.500 a.C. Surgimento da civilização suméria na Mesopotâmia. 3.500 a.C. Desenvolvimento da escrita cuneiforme. 3.000 a.C. Construção das primeiras cidades-estado. 2.600 a.C. Auge da civilização suméria. 2.000 a.C. Declínio e absorção por outras culturas mesopotâmicas. Cidades sumérias importantes. Ur,
uma das cidades mais importantes e antigas da Suméria, conhecida por seu grande zigurate e complexos templos. Foi um importante centro religioso e comercial. Uruk. Considerada a primeira verdadeira cidade do mundo, Uruk foi um centro de inovação cultural e tecnológica. Local onde a escrita cuneiforme foi desenvolvida. A escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme foi uma das maiores contribuições dos sumérios para a humanidade. Inicialmente pictográfica, evoluiu para um sistema mais abstrato de símbolos impressos em tablets de argila usando uma ferramenta em forma de cunha. Pictogramas. Símbolos que representavam objetos concretos. Ideogramas. Símbolos que representavam ideias abstratas. Fonogramas. Símbolos que representavam sons da linguagem. A Epopeia de Gilgame. Uma curiosidade, a famosa Eponeia de Gilgame, o texto literário mais antigo conhecido, nasceu entre os sumérios. Esta obra narra as aventuras do rei Gilgame de Uruk em sua busca pela imortalidade, contendo temas universais como amizade, morte e a condição humana. A epopeia inclui uma versão do dilúvio que precedeu o relato bíblico, mostrando como muitas narrativas sumérias influenciaram culturas posteriores. Sistema matemático sumério. Sistema sexagesimal. Base 60 que usamos até hoje para horas, minutos e segundos. Frações e multiplicação. Desenvolveram tabelas de multiplicação e conceitos de frações. Geometria prática. Cálculos de área e volume para agricultura e construção. Uma curiosidade sobre esse assunto: o conceito de 60 segundos em 1 minuto e 60 minutos em 1 hora vem diretamente dos cálculos sumérios. Este sistema sexagesimal, base 60, foi extremamente prático por ser divisível por muitos números: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30. Inovações agrícolas. Transformando o deserto. Os sumérios desenvolveram sistemas de irrigação que transformaram os desertos em campos férteis. Criaram canais, diques e reservatórios para controlar as águas dos rios Tigre e Eufrates. Esta tecnologia permitiu o cultivo em larga escala, gerando excedentes que sustentaram o crescimento das cidades e a especialização do trabalho. Zigurates. Templos sumérios. Os templos chamados zigurates eram considerados pontos de contato entre os deuses e os homens. Estas estruturas monumentais em forma de pirâmide escalonada tinham múltiplos níveis, com um santuário no topo onde acreditava-se que os deuses desciam para se comunicar com os sacerdotes. Cada cidade suméria tinha seu próprio zigurate dedicado à divindade protetora local. Estes templos não eram apenas centros religiosos, mas também administrativos e econômicos. Teorias sobre os Anunnakis. Interpretação mitológica. Os Anunnakis eram simplesmente deuses criados para explicar fenômenos naturais e sociais, como outras mitologias antigas. Teoria extraterrestre. Alguns estudiotes modernos, como Zerachira, interpretaram os Anunnakis como visitantes de outro mundo que teriam influenciado a evolução humana. Interpretação histórica. Os Anunnakis poderiam representar uma classe governante real ou ancestrais importantes divinizados com o tempo. Simbolismo cultural. Representações de forças naturais ou conceitos abstratos personificados para transmitir conhecimento. Invenções e descobertas sumérias. Roda. Uma das primeiras evidências do uso da roda para transporte vem da Suméria. Cerveja. Desenvolveram métodos de fermentação e tinham receitas detalhadas para diferentes tipos de cerveja. Códigos de leis. Criaram os primeiros sistemas legais escritos que influenciaram códigos posteriores. Barcos à vela. Pioneiros na navegação com embarcações que utilizavam vento como propulsão. Influência na astronomia. Os sumérios foram pioneiros na observação sistemática dos céus. Eles criaram um calendário lunar e identificaram padrões nos movimentos dos astros. Muitos dos conceitos astronômicos sumérios foram posteriormente adotados pelos babilônios e gregos, formando a base da astronomia antiga. A divisão do círculo em 360 graus e do zodíaco em 12 signos tem origem na astronomia suméria. Organização social suméria. Rei e sacerdotes. Elite governante. Nobres e escribas. Administradores e letrados. Mercadores e artesãos.
Classe média urbana. Camponeses. Maioria da população. Escravos. Prisioneiros de guerra e devedores. A sociedade suméria era altamente estratificada, com uma clara hierarquia social. No topo estavam os reis e sacerdotes, que controlavam os recursos e o conhecimento religioso. Na base, camponeses e escravos realizavam um trabalho manual. O dilúvio sumério. Uma das narrativas mais famosas da mitologia suméria é o relato do Grande Dilúvio, que tem paralelos com a história bíblica de Noé. No mito sumério, o herói Ziusudra, ou Utnapishtim na versão babilônica, é avisado pelos deuses sobre um dilúvio iminente e constrói um barco para salvar sua família e animais. Esta narrativa aparece na epopeia de Gilgame e em outros textos sumérios, sendo uma das mais antigas versões conhecidas deste mito que aparece em várias culturas do Oriente Médio. Legado cultural sumério. Escrita. A escrita cuneiforme influenciou todos os sistemas de escrita posteriores do Oriente Médio. Leis. Seus códigos legais estabeleceram precedentes para sistemas jurídicos futuros. Religião. Suas narrativas mitológicas influenciaram religiões posteriores, incluindo elementos bíblicos. Ciência. Seus avanços matemáticos e astronômicos formaram a base do conhecimento científico antigo. Conclusão. O enigma sumério. Os sumérios foram pioneiros que lançaram as bases da civilização que conhecemos. E se os Anunnaki eram apenas mitos ou algo a mais, continua sendo um dos maiores enigmas da história. Uma coisa é certa: estudar os sumérios é olhar para as raízes mais profundas da humanidade. Até hoje, os sumérios deixam as perguntas do que mais respostas. Como uma civilização tão avançada surgiu de repente? Teriam eles recebido conhecimento de seres vindos do céu ou foi simplesmente o poder da engenhosidade humana florescem nos vales da Mesopotâmia?